fazer um balanço a respeito da campanha. Será que o pedestre entendeu o intuito desta campanha? Será que o motorista está respeitando mais o pedestre? Bom dia, Santos Pereira, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia amigos, bom dia Sérgio, tudo bem? O pedestre já entendeu sim, e principalmente o nosso motorista, o condutor também. Só que essa é uma campanha, como eu disse há tempos atrás, quando nós lançamos, é uma campanha continuada. Não adianta a gente imaginar que em um mês de televisão, ou 15 dias de rádio, 40 dias de rádio, você vai mudar uma cultura da pessoa, virar a Suíça em Campo Grande em 60 dias, não é? Nós sabemos disso, nós já sabíamos disso, tanto é que essa campanha é uma campanha setorizada. Primeiro nós começamos lá atrás, em outubro, quando nós fizemos o quê? A primeira chamada do condutor. Olha, condutor, existe um cara chamado pedestre. Ele na faixa ele tem preferência. Quando você estiver no sinal e o sinal estiver aberto para o condutor, a preferência é do condutor. Porém, quando o sinal estiver fechado, ou no momento de uma conversão à direita ou à esquerda, que você saia do eixo da rua e vire na perpendicular, e tiver um pedestre cruzando, a preferência é dele. Aonde não tiver, nós não tivermos aí a instalação semafórica, quando não tiver sinal de trânsito, semáforo, né? Nesse caso, a preferência na faixa é do pedestre. Mas o pedestre também tem que ter bom senso. Ele não vai enfiar o pé quando ele notar nitidamente que os veículos estão vindo a uma velocidade maior, até porque a gente tem que se acostumar com a ideia. Agora, em fevereiro, começa com a volta às aulas, começa a segunda fase, que é a fase mais importante. Quando a gente vai começar a trabalhar o pedestre de dentro das escolas, principalmente, para fora. Por quê? Porque a grande maioria das condições sinalizadas que nós temos em Campo Grande no estado, elas estão próximas às escolas municipais, estaduais ou particulares. Então esse realmente, geograficamente, é o nosso grande ponto agora a partir de fevereiro. Eu notei uma coisa interessante nessa campanha. O motorista, o condutor, me parece que está entendendo mais a campanha do que o próprio pedestre. Verdade. Eu tenho notado que o pedestre, inclusive, ficou um pouco confiado, né? Tá, agora vai, né? Agora eu posso. Agora eu posso. Aí, de repente, inclusive, essa conversão, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho um trajeto que eu faço quase que todo dia, descendo Afonso Pena, bairro Cidade, e entrando na 13 de junho, entendeu? Essa entrada aqui, a hora que eu vou entrar aqui, se o sinal estiver aberto para mim, está fechado, está aberto também para quem vai atravessar a 13 de junho, é isso? Aí o problema está aí. Porque eu noto quando eu estou atrás de outros veículos que vão fazer o mesmo trajeto que eu faço, há uma grande dificuldade para parar. Sim. Entendeu? Uma dificuldade enorme. Inclusive já houve uma batida, né, de 3 ou 4 carros. Como é que faz para resolver isso? Nesse caso é uma questão de engenharia de trânsito, e a solução mais lógica e mais simples é o seguinte: é fazer com que a faixa de pedestre, nesses momentos onde você tem a cruzamento de avenida Mato Grosso e Afonso Pena, como é o seu caso, porque se você parar na 13 de junho para o pedestre passar atravessando a 13 de junho, o fluxo, você interrompe o fluxo da Afonso Pena de quem desce, não é, da prefeitura para o centro da cidade. Tem lógica. Qual que é a matemática disso aí? A parte da engenharia atrasa a faixa uns 10 ou 15 metros. Tira a faixa do pedestre da esquina imediatamente. E aí cabe um carro ou 2 carros parados naquela caixa ali na frente daquele edifício, na frente da portaria daquele edifício. Quer dizer, eu estou correto. Você está correto, com certeza. Agora é o trabalho do quê? É o trabalho do Rudel, junto com o pessoal da Getran, que já está sendo feito, ver onde tem esses momentos de estrangulamento e atrasar, você colocar aí a possibilidade de um carro ficar parado entre a faixa e a esquina, sem interromper o trânsito, sem interromper o tráfego de quem desce na avenida. Isso aí vai ser feito também, o Rudel já tem em todos os locais. Quer dizer, a próxima etapa da campanha vai visar mais o pedestre. Então. Exato. Agora nós vamos mostrar para o pedestre que ele também tem os seus deveres. Quais, por exemplo? Não pode, se a gente quer um trânsito otimizado, ele não pode mais atravessar no meio da quadra, zigue-zagueando entre os carros, não é? Por quê? Porque já que ele tem a preferência para atravessar na faixa, e o nosso condutor já se conscientizou disso aí, então o local de harmonia é justamente na faixa. Então, com isso aí também nós vamos diminuir grandemente a questão dos atropelamentos daquela pessoa que está no meio da rua, cruzando no meio, escapa de um carro, vem a moto, pega ele no meio do corredor. Com certeza, o setor de engenharia
vai também providenciar mais faixas, né? Ah, com certeza. Porque nós temos uma deficiência muito grande de faixas, inclusive no centro da cidade. Sérgio, aqui em Campo Grande, o Detran fez um convênio com a Prefeitura de Campo Grande, através da CETRAT, da seguinte forma. Para fazer a implantação da Afonso Pena, nós mandamos R$352 mil para a Prefeitura de Campo Grande, para que pudesse fazer todo o trabalho de engenharia e sinalização da Afonso Pena Nova. Segundo, nós temos um segundo convênio sendo assinado agora, de R$220 mil, para que a CETRAN possa, nesses casos, na frente de escola, próximo à escola, esquina de escola, relocação de faixa, justamente isso aí, ele poder redefinir 144 cruzamentos aqui em Campo Grande, que são os cruzamentos onde a gente tem a intenção de trabalhar fortemente a campanha. Bem, nós falamos com relação ao pedestre, né? Mas também existem alguns motoristas que não se acostumaram. Eu descendo o Afonso Pena sentido na bairro Centro, vindo ali do aeroporto, bom, em frente ali o posto Locatelli, onde tem também, né, uma faixa, quase em frente ao posto Locatelli, e uma segunda faixa ali próximo já do camelódromo. Eu estava na pista do meio, parei porque tinha um pedestre, uma outra pessoa na faixa da minha esquerda parou, aí vem o da faixa da direita, rapaz, passou sem... Se a pessoa tivesse avançado mais um pouco, seria atropelada e, sabe, passou ali como se nenhum veículo tivesse parado e que a preferência era dele, que ele... Então, também precisa lembrar que o motorista precisa... Olha, viu o veículo parado, à toa não está, né? Porque alguém vai atravessar ali naquela faixa, mas rapaz, e passou a uns 40 por hora, que se pega alguém, aliás, se ele precisa frear bruscamente, ele com certeza iria atropelar alguém, porque a velocidade não permitia que ele conseguisse parar o veículo antes de acertar uma pessoa. Então o motorista também precisa ter essa consciência. O grande segredo dessa campanha é a persistência, sabe? É a gente saber, como eu disse no começo, não é em 2 meses, 3 meses que nós vamos mudar essa relação pedestre-condutor. Nós sabemos que a nossa campanha é uma campanha longa. E aí, o trabalho dos órgãos de divulgação, que são nossos parceiros e sempre estão nos ajudando nisso aí, é essencial. Porque mesmo que a gente não tenha uma propaganda institucional no ar, todas as vezes que vocês se lembram desses fatos, vocês colocam um grilo falante na orelha do nosso condutor, porque ele está no carro, ele está dirigindo, está ouvindo vocês aqui. Sim. Então isso é muito importante, é a persistência da campanha. Então começa agora em fevereiro a segunda fase, uma fase mais complexa da campanha, porque a gente vai envolver as crianças, vai envolver muita gente, e agora começa a campanha da mãozinha, vocês vão ver que é muito interessante. Nós criamos um símbolo que é uma mão grande. De qualquer lado que você colocar na sua mão, ela sempre vai estar na mesma posição. Então nós vamos demonstrar para o nosso condutor que aquele é o símbolo da campanha. O pedestre colocou a mão, o condutor sabe que ele tem que parar. Então essa é a segunda fase, uma fase bastante interessante, bastante lúdica inclusive, porque vai mexer realmente com a parte tátil das pessoas. Pois é, eu tenho notado que eu faço o papel do motorista e o papel do pedestre. Então eu tenho notado que eu, motorista, estou muito mais responsável depois do início da campanha do que eu, pedestre. Com certeza. Então é por isso que a minha insistência, é claro que a campanha vai demandar muito, tem que demandar muito mais tempo, não é assim, né, do dia para a noite, como o caso, por exemplo, do cinto de segurança, que demorou mais de 10 anos para pegar, entendeu? Ainda tem gente que acha que não precisa. Não precisa. Né? Então eu acho que tem que realmente ter essa, eu concordo em gênero e grau com essa persistência da campanha. Agora, insisto, né, que a campanha tem que se direcionar também, já que ela está sensibilizando o motorista, que ela oriente também o pedestre. Ah, com certeza. A segunda fase era bastante explicativa. E aí, voltando, né, em Brasília, por exemplo, que hoje é referência, demorou 2 anos para a campanha chegar ao fim. E aqui nós vamos ter essa persistência também. É uma determinação do governador André que a gente faça de Campo Grande essa prova de civilidade. E depois nós vamos levar para todo o estado. Porque Campo Grande é mais difícil, porque a cidade é maior, tal, grande, né? o volume de carro aqui é expressivo, então realmente tem que ser. Alguma pergunta de ouvinte? Eu recebo só aqui um SMS do vereador Jamal, parabeniza o Santos Pereira pelo excelente trabalho e está colocando a Câmara Municipal à sua disposição. Obrigado, Santos Jamal, Pereira. e sempre foram parceiros nossos. A Câmara de Vereadores de Campo Grande, local onde eu vivi praticamente 12 anos, é um local realmente onde a sociedade debate os temas, tem grande responsabilidade nesse tema também, e tem vários vereadores, como o vereador Jamal, atuantes nessa questão da paz do trânsito. Bom, e falando na campanha, na Pedestre Eu Cuido, chegou a fase das multas. Como é que foram as multas? Primeiro, olha,
o pessoal do Detran, o pessoal da Getran, né, os amarelinhos ali, e a própria companhia de policiamento de trânsito, primeiramente apitava, chamava a atenção, olha, tem o pessoal, tá o pedestre aqui atravessando, então se ele vai atravessar, depois surgiu mesmo as multas. Foram muitas multas ou você acredita que pela campanha o número foi bastante Pela campanha realmente o número pequeno? foi muito pequeno. Nós lavramos aí, a Getran e a Polícia Militar, a CPTran, lavrou por volta de 200 multas nesse pedaço de tempo, quer dizer, em 60, 90 dias, isso aí é praticamente nada. Exato. Então é sinal mesmo que o motorista não é... a maioria não é respeitando. Trabalho de consciência mesmo, né, Marquinhos? A gente sabe que a questão, o motorista também não quer praticar o ato. Porque ele, em determinado momento também, ele é pedestre. Eu falei nesse microfone a mesma coisa. Depois que a gente estaciona o carro para ir ao banco, para ir à prefeitura, para ir aonde for, para deixar o filho na escola, a gente passa a ser pedestre também. Então eu também, como pedestre naquele momento, eu quero ser respeitado. E eu passo a ter uma consciência muito crítica dos outros motoristas quando eu sou pedestre. E todos somos pedestres no trânsito, não tem jeito. E é uma verdade, né? Porque quando você pisa ali na faixa e o motorista para, e aí quando você, condutor, é o pedestre, você se sente valorizado, olha a coisa que legal, olha a educação do motorista. Aí quando você está dirigindo, você também quer fazer a mesma coisa, para que a pessoa olha ali, o motorista educado. É uma coisa gostosa, demonstra realmente educação, civilidade e o respeito àquela pessoa. Então, não, pode passar, não tem problema. Não há pressa que você possa superar, porque você para 3 ou 4 segundos para esperar alguém passar na tua frente. Então, essa coisa, porque eu estava com pressa, porque eu não posso, isso aí é um sofismo, isso aí não existe. Inclusive, acaba um pouco essa sofreguidão que existe no trânsito, né? Todo mundo apressado, todo mundo bravo, todo mundo valente no trânsito, de repente dá uma, né, desestressa dá um refresco. Eu sinto isso, a gente, de repente você está com pressa sem saber por que você está com pressa, né? Você, não, eu quero chegar primeiro, tal. Aí depois você pergunta por que, não tem nenhum motivo, né? Você saiu cedo de casa, você não tem um compromisso, mas você está, né, apressado. Eu acho que essa campanha, inclusive, ajuda muito nisso. Você tem sentido isso? Tenho sentido realmente, principalmente nas imediações de escola. Isso aí é interessante realmente. A pessoa começa a se perguntar por que ela tem que chegar tão rápido. Se é exatamente isso, ela não está atrasada, ela não tem um compromisso urgente, ela não tem nada que seja insuperável em matéria de tempo, então por que ela não pode demorar 1 minuto a mais no seu trajeto? Que diferença, gente, que vai fazer 1 minuto? Se ele parar em 10 esquinas, 10 segundos, ele vai demorar 1,5 minutos a mais no seu trajeto. Não é nada. E você ganha o respeito da população. São 7h45, nós estamos conversando com Carlos Henrique dos Santos Pereira, diretor-presidente do Detran. São 7h mais 46 minutos. Rapaz, é bom quando a gente traz uma pessoa para ser entrevistada e a gente sente no Santos Pereira que realmente essa campanha Pedestre Eu Cuido dando certo, porque às vezes você tem uma ideia muito legal, mas precisa da participação de outras pessoas como essa, do motorista e do pedestre. E às vezes não dá certo, mesmo sendo uma grande ideia. E essa do Pedestre Eu Cuido está dando certo em Campo Grande. Então agradecer aos motoristas, aos motociclistas, aos pedestres, aos ciclistas também, que faz parte de tudo isso, né? E agora nós temos bastante ciclovias, então também lembrar o ciclista que ele precisa, né, fazer parte aí desta campanha, cuidando também do pedestre. Bom, nós vamos falar, Santos Pereira, a respeito da nossa sinalização. Fotossensor, radar, uma lei do Denatran desobrigou aquelas placas dizendo, olha, cuidado, fotossensor, radar. No estado do Mato Grosso do Sul, essa lei, ela vai pegar, ou seja, nós não teremos mais essas placas indicando para o condutor que ali tem um radar, tem um fotossensor? Ao reverso. A nossa atribuição em frente ao órgão de trânsito é muito mais de conscientização do que de outra coisa. Eu tenho dito sempre ao longo desses 5 anos que o governador André Futinelli tem me prestigiado na minha administração lá frente ao Detran, privando da sua confiança, que o Detran não é um órgão que tem que viver de multa, não tem que viver de apreender carro e não tem que viver de estacionamento lá, como a gente faz quando os carros ficam esperando os donos retomarem. O Detran tem que viver de arrecadação própria, que é licenciamento e recolhimento das taxas referentes à habilitação e transferência de veículo. Ponto. Ou seja, uma mudança de atitude em relação ao órgão. Baseado nisso, o nosso trabalho é de conscientização. As lombadas eletrônicas que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, 216 faixas, espalhadas por 40 municípios, por 30 municípios,
elas não têm a finalidade de multar. Não tem. Elas têm a finalidade de ordenar o trânsito naquela via. Diminuir a velocidade, por quê? Porque ali na frente tem uma escola, tem um posto de saúde, tem um hospital, tem um objeto, tem um cruzamento perigoso, tem alguma coisa que ali naquele momento tinha um estrangulamento, tinha um ponto onde você tinha um desequilíbrio de trânsito. Bom, dito isso, o que nós fazemos? O trabalho é realmente que essas lombadas eletrônicas elas sejam totalmente sinalizadas. Independente do Denatran entender que não é mais necessário, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, todas as lombadas que são operadas pelo Detran continuarão a ter sinalização preventiva, sinalização ostensiva, velocidade máxima, marcação de territorialidade. Por quê? Porque a finalidade, como eu já disse, não é a multa. Tanto é que o número de multas de lombada, no caso do Detran, tem caído muito. Isso não nos altera. É o ônus do governo. Qual que é? É a disciplina da via. Porque a partir do momento que a gente tenha uma queda no número de multas, mas você tem um dado positivo que naquele cruzamento você também tem uma queda de acidentes, então a lombada está cumprindo o papel. Que é, primeiro, não multar o cidadão, porque ela não está ali para multar. E segundo, ordenar o trânsito. Então dessa forma ela tem que ser o mais ostensivo possível. Por isso que o Detran fez a opção de fazer lombadas eletrônicas. Porque o negócio está lá pulando no meio da pista. Só não enxerga quem não quer, porque não é possível. Aquilo é um totem de 3 metros de altura, totalmente sinalizado, onde você tem taxões na avenida, na rua, onde quer que seja, demonstrando que ali, se a pessoa passar acima da velocidade, ela vai ser multada. Mais ostensivo que isso, é impossível. Então a nossa opção foi realmente sempre pelo ordenamento viário. E sempre com a exteriorização da sinalização. Presidente, quer dizer, daqui para frente é possível o controle de todas as fraudes porque no final do ano o Detran foi abalado, né? Nós fizemos o seguinte, Sérgio, resgatando isso aí desde setembro. Em setembro do ano passado, a nossa delegada corregedora, a doutora Aline, que é a corregedora nossa no Detran, recebeu de mim uma incumbência que era examinar umas denúncias que tinham sido feitas pela ouvidoria do Detran. Eu determinei uma investigação sigilosa lá atrás, em setembro, comuniquei ao governador, comuniquei ao chefe da Casa Civil e comuniquei ao secretário de Segurança. Quando nós vimos no primeiro mês que, infelizmente, as denúncias tinham um quê de verdade, então nós fomos para o Judiciário e pedimos para que o Judiciário pudesse nos auxiliar, fazendo com que houvesse interceptações em cima dessas investigações, que a gente pudesse fazer interceptações. Resultado, o juiz de Naviraí deferiu plenamente tudo que nós pedimos lá em outubro. E nós conseguimos montar essa operação. Foi uma operação de dentro para fora, não foi nada de fora. Foi uma denúncia apurada por nós mesmos. Começou essa denúncia começou na minha mesa. E quando chegou em janeiro, nós já tínhamos elementos. Tanto é que eu pedi, a única determinação que eu pedi para a doutora Aline foi que a gente não fizesse prisões em flagrante. Porque o flagrante ele pode cair. Você pode descaracterizar o flagrante, se for um caso mal baseado. Ao contrário, nós trabalhamos da mesma forma que a Polícia Federal. Nós construímos um caso durante 6 meses, com todo o material probante levantado, e no dia 10 de janeiro, ela foi à presença do magistrado lá em Naviraí, mostrou todo o material probante, e falou: olha, doutor, não tem mais jeito, nós temos que prender. E ele deferiu, então, os 20 mandados de prisão a nosso pedido. Saiu, foi executado, as pessoas foram presas, quem é servidor público já está afastado, os médicos que ficaram também nessa operação já estão descredenciados, os psicólogos também já estão descredenciados, e as 2 autoescolas que estavam envolvidas já estão fechadas. Elas podem estar de porta aberta, porque eles têm alvará de funcionamento da prefeitura, mas desde o dia 13 de janeiro eles não podem entrar com alunos, fazer aula, vender aula, fazer prova, marcar consulta, não podem fazer nada, é a mesma coisa que não existia. Né? Então essa foi uma operação realmente muito bem conduzida, interna dentro do Detran, e acredito que a gente teve um sucesso bastante grande nisso aí. Será que era possível, né, a ação de uma quadrilha dessa sem a participação de funcionários do Detran? Não, exatamente não, porque o sistema do Detran é muito bem travado. Ele funciona perfeitamente, desde que as informações ali prestadas sejam verdadeiras. Aonde que foi então que eles entraram? Eles começaram a informar questões falsas. Por exemplo, fraudando endereço, vindo gente do Paraná, fazendo provas teóricas em nome de terceiro. Então o Carlos Henrique não ia
Mas e o Zé das Couves com o meu documento e fazia a prova teórica lá em Naviraí. E aí saía a habilitação para o Carlos Henrique, que foi que apresentou. Então isso aí tinha que ter o quê? Tinha que ter um esquema um pouco maior que abordasse desde o profissional da área médica, da psicologia, desde a autoescola, até a prova teórica, o aplicador da prova teórica e o examinador na pista. Então, infelizmente, eles fizeram realmente uma sequência bastante complexa. Mas nós conseguimos, com esse trabalho de inteligência, desmontar isso aí. Acredito realmente que isso aí está solucionado. E pelo farto material comprobatório, material probante, que o próprio juiz lá de Naviraí pôde vislumbrar, eu acredito que as condenações serão inevitáveis. Quantos funcionários do Detran? Foram afastados 7 examinadores do Detran, 5 aplicadores de prova da FAPEC, que aplicavam as provas teóricas no interior, 3 médicos, 2 psicólogos e 4 instrutores e 2 donos de autoescola. Isso, continua ainda algum tipo de investigação? Continua, existe uma investigação paralela, porque agora, quando a gente levantou os prontuários dessas informações falsas que foram alimentadas no sistema, a gente tem que ver também se existe alguma outra coisa, não é? Na expedição, ou se existe algum elo aí também que a gente não conseguiu identificar nessa primeira investigação. Tanto é que nós abrimos as sindicâncias internas, que também estão sendo tocadas dentro da corregedoria, que devem terminar agora no prazo de 15 dias, porque eu pedi um juízo de instrução bastante rápido, né? Até porque nós tivemos que pedir a prisão de novo de um cidadão lá, do dono de uma autoescola no interior, que estava ameaçando as testemunhas, ameaçando de matar, quer fazer, quer acontecer. Nós pedimos, o juiz deferiu, ele está preso novamente. Então a gente tem que fazer um juízo de instrução bastante rápido, porém bastante eficiente. Por quê? Porque o trabalho da inteligência já foi feito ali atrás, desde setembro. Bem, quantas CNHs o Detran acredita que foram vendidas com esse esquema e que aí a pessoa também que comprou tem que responder, né? Nós identificamos 84. Quer dizer, não é uma coisa também que você fala, puxa, uma coisa monstruosa. Não, até pelo tamanho do esquema, né? Até o resultado nos parece relativamente pequeno. Por quê? Porque a gente faz, todos os anos no Detran, 110 mil habilitações, entre renovação e primeiras habilitações. Quando você setoriza 84, percentualmente é pouca coisa. É importante, mas é pouca coisa. Resultado, essas 84 pessoas já foram identificadas, vão ser chamadas, vão ser indiciadas por corrupção ativa e vão responder processo também. Bem, Santos Pereira, hoje o Jornal Correio do Estado traz que Mato Grosso do Sul tem 48 mil CNHs vencidas. Se tem um número desse, é preocupante quando se pensa que 48 mil condutores estão aí, né, trafegando sem o devido documento. Esse número, ele assusta? Não, esse é um número normal. É um número normal por quê? Porque o Código de Trânsito diz o seguinte, a carteira está vencida hoje, porém ela vale por mais 30 dias. Então as pessoas têm mais 30 dias para regularizar. O que acontece? Então isso aí são carteiras que venceram em dezembro, com as carteiras que venceram em janeiro, você tem um impacto grande. Mas ao longo do ano, esse número é um número realmente flutuante. Né? Ele não altera grande parte. E como o brasileiro deixa tudo para a última hora. Não, e outra, você quer ver uma coisa? Quem que está ouvindo hoje, agora no programa, pega a carteira e olha. Eu vou dizer que grande parte deles vai ter a surpresa de saber que está com a carteira vencida. Por quê? Porque como demora 5 anos para vencer o exame médico, a gente esquece. Esquece. Então agora mesmo, nesse momento, ouvindo no carro, eu convido todo mundo a tirar a carteira do bolso, olhar a CNH e pode ver que grande parte dos nossos amigos ouvintes vai estar com a carteira vencida sem saber. Mas eu peço ao motorista para estacionar, viu? Porque não vai querer parar o trânsito aí para olhar. O João Madureira já está fazendo. Está vencendo a sua, João? Não, não sabe ainda. A do João Madureira, a minha não, porque eu acho que eu renovei ano passado ou retrasado, então eu estou tranquilo. Porque antigamente, até porque a primeira vez, quando eu tirei minha primeira habilitação, se não me engano, era 25 anos, dos 18, dos 18 até os 40. Eu era dessa fase também. Então, você até os 40 anos era tranquilo, né? Agora imagina quando eu tirei a minha primeira, era 100 anos. A do João Madureira vai vencer dia 27 de março, então ele já sabe que vai ter que renovar daqui 2 meses, né? Não tem esse, mas também só olhou porque foi... Né? A gente esquece, muito longo, o prazo é muito longo, a gente esquece. E são
em quantos locais hoje aqui do Detran para renovação de carteira? Todas as agências do Detran fazem renovação. Todas. É o único órgão de trânsito do Brasil interligado 100%, que todas as agências podem fazer. Não interessa se você mora na Moreninha e quer fazer no centro, não interessa se você mora na Nova Lima e quer fazer no Prático, não interessa. É o único órgão. E outra, enquanto nosso colega São Paulo aqui demora 15 dias para fazer uma carteira de habilitação e renovação, nós demoramos 48 horas. Olha... Não, aqui realmente é rápido. É rápido. Você chega, paga a taxa e já faz a marcação ali para você passar pelo oftalmo, né, para ele ver se você está enxergando bem, porque também tem gente que chega, não, vou renovar, vou tirar minha habilitação. Quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, seu Sérgio Cruz, então era assim, a pessoa ia, o instrutor, você ia dirigindo, e um terceiro chamava o que ia após, como se fosse fiscal, né? Tipo, ó, ninguém vai poder falar que eu dei um dinheirinho ali pra... Então eu fui. E o cara que estava fazendo, a hora que o fiscal pediu para ele entrar à direita, ele entrou e passou com a roda traseira, subiu no meio fio. Aí o fiscal pediu na próxima para ele entrar à esquerda, ele subiu com a roda no meio fio. A hora que falaram que ele estava reprovado, ele quase bateu no cara. Ele subiu em todas. Ele passou em todas, no meio fio, subiu com a roda traseira. Você acha que teria condição de dirigir? Ele subiu em todas. Ele subiu em todas.